Olá, estamos de volta com a nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Eu, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário estamos aqui semanalmente com episódios com média de 30 minutos, estudando o livro Roteiro do nosso Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E hoje alcançamos o capítulo 5. Continuando essa sequência de estudos nos episódios que temos trazido de cada capítulo. Capítulo 5, nos círculos da matéria, Marcos. Verdade, Orson. É um capítulo onde o nosso querido Emmanuel, ele vai falar sobre nós, né, que estamos aqui encarnados, ou a condição, né, do espírito quando está reencarnado aqui na matéria terrena, tão densa ainda. E vamos ter, acredito eu, que aprendizados muito úteis com este capítulo. Pois é, a condição de espíritos encarnados, ela traz várias perspectivas de análise. Nós estamos inseridos aí nesse círculo material, ocupando temporariamente um corpo de carne. Vamos ver o que o Emmanuel vai nos dizer, e nós trazemos aqui a primeira tela que deixo para o Marcos ler e fazer o comentário inicial. Muito bem. Então está aí o nosso Emmanuel, no seu capítulo 5, dizendo para nós que o homem, ou o ser humano, é um gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Veja, só esse dizer do Emmanuel já daria um estudo completo para ser realizado. Não é só, ele começa dizendo que nós aqui seres humanos, encarnados, todos nós somos um gênio divino em aperfeiçoamento. Que coisa belíssima! E ele usa também, né, a figura do anjo nascituro, porque nós estamos caminhando para essa angelitude. Agora, por que somos um gênio divino? Bem, os espíritos superiores, já na codificação kardeciana, nos diz que todos nós, quando somos criados por Deus, todos somos dotados do potencial divino, os germes em potência, para irmos desenvolvendo até chegarmos à perfeição. Portanto, nós somos, sim, um gênio divino, mas só que em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. E dentro, então, de tudo que existe no universo e na natureza humana, sim, somos escravos das ordenações superiores, porque existem os espíritos superiores, ou seja, aqueles que já estão mais adiantados do que nós no progresso intelectual e moral. Mas também somos senhores das potências menores, os animais, o reino vegetal, o mineral e assim por diante, que nós conseguimos realmente manipular. Então, nós estamos, vamos dizer assim, né, nós estamos em meio da caminhada, onde temos que saber obedecer àqueles que já estão à nossa frente, mas podemos, com a nossa intelectualidade e a nossa moralidade, também colocar a nosso serviço, e, na verdade, a serviço da obra divina, àqueles que estão ainda inferiores a nós nessa caminhada. Então, nós somos, né, esse gênio divino, ou esse anjo nascituro, porque ainda não chegamos a essa condição da pureza, da perfeição, da chamada angelitude. O Marcos, é interessante a expressão usada por Emmanuel aí nesse parágrafo, de dizer que somos escravos das ordenações superiores, porque a palavra escravo dá a ideia de judiar, de castigar, e não é nada disso, né? É escravo no sentido de, como você disse, de obediência. E essas ordenações superiores são ordenações justas e principalmente generosas, que nos felicitam recursos para esta caminhada de transformar o anjo nascituro no anjo mesmo da acepção do ser supremo, de chegar à condição de espírito puro, co-criador com Deus. E, ao mesmo tempo, legítimo senhor das potências menores, como você deu exemplos aí,
incluindo também o livre-arbítrio, a capacidade e o poder da escolha, né? Somos senhores das nossas próprias escolhas. Ora, isso abre um precedente muito interessante desse círculo material que dá título ao capítulo do livro Roteiro. Porque, como ele mesmo vai dizer aqui, nesse contexto todo que está previsto nesse parágrafo belíssimo, que daria para fazer um congresso só com esse parágrafo, em torno dele tudo é movimento, transformação e renovação sem cessar. A nossa volta a um movimento intenso da própria vida, interiormente falando, ou exteriormente considerando, nas relações sociais, no movimento de progresso, ao mesmo tempo uma transformação contínua em tudo e tudo se renovando ao mesmo tempo. Isso demonstra muita sabedoria do Criador, né? Que soube conduzir, que soube criar esse mecanismo que é perfeito para a evolução das suas criaturas. Quem captou muito bem isso foi o químico francês Lavoisier, quando ele afirmou, né, que, na verdade, nada se cria, tudo se transforma. É o que nós vemos assim, diariamente nesse verdadeiro milagre da vida. Tudo se transforma, porque tudo já existe, tudo já está interagindo. O nosso corpo orgânico, e Emmanuel vai conversar conosco nesse capítulo muito sobre isso, ele é um corpo em constante transformação, o tempo todo. Inclusive, né, as questões que ele cita aqui, microscópicas, tudo, nós estamos nos transformando, estamos nos transformando. E nós vamos passando, né, pelos períodos de infância, adolescência, juventude, madureza, a idade mais avançada, até voltarmos ao mundo espiritual. Então, nós estamos em transformação sempre contínua. E aí o que acontece é que quando você reconhece diante de si um espírito superior, você colocou muito bem, Orson, por que você vai acatá-lo? Porque não é por medo, não, você vai acatá-lo porque você reconhece a superioridade moral dele, que ele está acima de você, que ele é mais sábio do que você, ele é mais justo do que você, ele compreende a lei divina com maior profundidade do que você. Então, por isso você se entrega, por isso você acata, porque é essa superioridade espiritual dele, não o medo. Isso me faz lembrar, Orson, certa vez numa reunião mediúnica, em que o espírito se apresentou, e ele começou a fazer uma série de ameaças, me ameaçou pessoalmente, e que eu não conhecia a força dele. E eu disse a ele, meu irmão, olha só, você sabe onde você está, você sabe qual é a sua condição espiritual, eu não preciso de conversar com você a esse respeito, porque você é inteligente, você já domina tudo isso, e, portanto, você sabe que o mal nunca terá mais poder que o bem. Você está aqui num ambiente em que todos nós estamos tentando vibrar no bem, no amor ao próximo. Então, eu vou lhe fazer um convite. Pare de me ameaçar e aproveite este momento para dialogarmos. Porque você não vai me assustar. Eu conheço essas forças. Eu sou um estudioso do espiritismo, não é mesmo? Aí ele veio com aquelas bravatas novamente. Eu falei, olha, meu irmão, você está perdendo o nosso tempo, porque Deus está dando essa oportunidade de você comparecer aqui, né, e que você já reclamou, que você não sabe como é que você veio aqui, né, mas é uma oportunidade. Então, eu vou repetir o convite. Ao invés de você desperdiçar este tempo me fazendo ameaças, vamos dialogar, vamos conversar, tentar conquistar alguma coisa. Bom, ele se recusou, se retirou, foi embora, oramos por ele, porque é isso. Ao contrário do que a ficção hollywoodiana nos mostra, que quando o gênio do mal aí da ficção chega, né, todo mundo se entrega a ele, aquela coisa toda, nós espíritas somos o contrário. Eu vou me entregar ao superior, por reconhecimento, jamais ao inferior, porque se ele é inferior,
eu é que preciso ser o superior. E aí eu tenho que fazer as devidas conquistas morais, porque somente a minha autoridade moral é que pode me dar essa superioridade. Olha como o Espiritismo inverte toda a situação normalmente trabalhada por outras religiões e a própria ficção. Pois é, o Espiritismo abre um universo ao nosso raciocínio. E aí, Marcos, aproveitando inclusive esse exemplo notável que você trouxe do diálogo com o espírito revoltado, com o espírito resistente, fazendo-lhe também um convite, ao invés de ficar no terreno das ameaças, no terreno das agressões, da incompreensão, até porque ele tinha consciência do estado de desencarnado e, portanto, conhecedor, ainda que relativamente, das condições espirituais. E pensando nessa frase aí, que nós nos detemos bastante tempo nela, pela grandeza desta frase que aí está, entra um elemento muito importante nesse processo todo, que nós até já demos umas lambiscadas aí. Por quê? É a energia mental que todos nós trazemos, né? E a Emmanuel vai dizer com toda a sua capacidade, a energia mental é o fermento vivo. Olha que expressão, fermento. O fermento faz crescer, né, Marcos? A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Bom, Marcos, aí a gente entra no terreno dos espíritos co-criadores, nós entramos também na transformação que os nossos próprios pensamentos provocam no ambiente, provocam na nossa saúde, provocam nas decisões que tomamos. É um processo complexo. É verdade, Orson. A nossa ciência vem estudando isso, a questão do nosso poder mental. E nós sabemos muito bem que temos um poder enorme, mas muito mal utilizado, subutilizado, mas que em determinadas condições, por exemplo, em condições de estresse ou em condições de meditação, nós conseguimos realizar verdadeiros prodígios e ter um autocontrole do próprio organismo físico muito importante. Por isso, Jesus, nosso querido mestre, nos dizia: a tua fé te salvou. E fé é poder mental. É quando você canaliza todas as suas energias para alcançar aquilo, seja a cura de um estado desequilibrado da saúde, e assim por diante. Nós precisamos realmente pararmos para meditar com profundidade sobre o pensamento e a mente. Aliás, o próprio Emmanuel tem uma outra obra, vai ficar aqui a dica para todos que estão nos assistindo, é um livro pequeno, mas muito importante sobre isso, que é o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, também através do Chico Xavier. E a nossa querida e saudosa Sueli Caldas Schubert, ela possui 2 livros sobre essa questão da mente, que é o livro Mentes Interconectadas, e o outro, que é justamente os poderes da mente, que eu recomendo a todo mundo fazer a leitura dessas obras, porque nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm poder. Como diz aí o Emmanuel, assimila, desassimila, modifica, transforma, alarga, e etc, etc. E nós sabemos, não é, Orson, que é através do pensamento que nós criamos também as ideias mentais, porque o nosso pensamento age sobre os fluidos. Então, à medida em que mentalizamos fixamente determinada coisa, nós estamos criando isso pelo lado espiritual. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Devassando o Invisível, ela não fala isso quando ela está no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, e que o Chaves, o guia espiritual dela, faz com que ela tenha
uma emancipação do corpo, né, um desdobramento, ela olha, então, a nível espiritual, a avenida, e ela fica assim, muito impressionada, porque ela vê nuvens escuras, cinzas sobre as pessoas nos prédios, e ela olha para o Charles, o que é isso que eu estou vendo? E o Charles, essa é a concentração mental, fluídica das pessoas. Então, nós temos que tomar realmente muito cuidado com o pensamento e o poder mental que nós possuímos. Marcos, e nós, apesar da limitação de nossa percepção, todos nós sabemos que a mudança de postura mental é capaz de alterar todo o ambiente à nossa volta e até alterar uma decisão que tenhamos tomado, uma reação que possamos ter de calar ou falar, de ir, de agir ou não agir. Quer dizer, todos nós já experimentamos, você citou aí as nuvens pesadas, concentradas, citada pela Ivone, e todos nós já sentimos o que é um ambiente pesado. Ambiente pesado, parece que todo mundo se sente constrangido, todo mundo não se sente à vontade, pisando em ovos, e todo mundo sabe também o que é um ambiente onde nos sentimos completamente à vontade, onde há uma perfeita afinidade entre as pessoas que estão naquele ambiente. Tudo por força da energia mental do pensamento, porque, olha, improvisa, altera, alarga, integra ou recompõe, e isso vale, inclusive, para a saúde. É muito interessante pensar nisso, porque, olha aí, Marcos, eu vou deixar para você ler a próxima tela selecionada aqui para esta conversa que nós estamos tendo, sobre o capítulo 5 do livro Roteiro, nos Círculos da Matéria. Olha o que a sabedoria de Emmanuel nos traz após referir-se à energia mental. É algo que nós precisamos guardar nas nossas reflexões. Bom, diz aí então o nosso Emmanuel na sequência. Por isso mesmo, diante de tudo que conversamos aqui sobre energia mental, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos como preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Muitas pessoas, né, Orson, dizem assim, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida, não sei porque Deus está me castigando desse jeito. Não, olha só, primeiro, Deus não castiga os seus filhos, Deus ama os seus filhos. Segundo, se está acontecendo, tem uma causa. A causa é sempre justa. Ela pode ser anterior, ligada a encarnações passadas, mas pode ser no aqui e agora. Bem, vamos dar um exemplo prático, bem prático mesmo. Certa vez, trabalhando no atendimento fraterno do Centro Espírita, um senhor chegou e apresentou o seu caso. Ele era um microempreendedor e estava passando por dificuldades muito grandes no seu empreendimento e havia procurado, então, o Centro Espírita, porque haviam dito a ele da possibilidade de alguém ter encomendado um trabalho espiritual contra ele, que deitaram um mal olhado sobre o negócio dele, por isso que as coisas nunca davam certo. Então, conversando com esse nosso irmão, eu disse a ele, olha só, a questão de ordem espiritual, ela é possível, sim. Questões de inveja, ciúmes, sim, isso é possível. Agora, como meu irmão é um empreendedor, já pensou também, além de procurar aqui o esclarecimento e o amparo espiritual, mas já pensou em procurar o SEBRAE? O SEBRAE mesmo, esse órgão do governo, né, que auxilia os microempresários, principalmente? Pense nisso. Ele agradeceu e tal, não sei o quê, foi lá, assistiu a reunião, o passe, tudo direitinho. Semanas depois, um bom tempo depois, ele nos procurou novamente. Ele disse, não, mas eu não quero atendimento aqui hoje, não. Não foi para isso, não. Tá tudo bem, eu continuo frequentando aqui o centro, mas eu vim aqui para agradecer pela sua indicação. E eu, na hora, não lembrei, né? Eu já não lembrava. E eu falei, não, porque o senhor me disse, por que não procurar o SEBRAE? E eu fiquei pensando naquilo e resolvi procurar.
Eu acabei descobrindo que, na verdade, os negócios não iam bem porque eu não sou um bom gestor. E aí, quando eu fiz o curso lá e comecei a ver uma série depois, nossa, mas aí mudou tudo. Mudou tudo e agora as coisas estão caminhando bem melhor, graças a Deus. Então, é isso que o Emmanuel está nos colocando. Calma, antes de você acusar os espíritos obsessores, antes de você acusar Deus, começar a dizer que você deve ter feito poucas e boas no passado, por isso que você está agora desse jeito, calma, calma. Quais são as suas preferências? Quais são as suas prioridades atuais? O que é que você anda desejando, pensando? Porque é isso que vai fazer você aqui nesta existência. E aí, como diz o Emmanuel, você pode então conhecer a vitória, mas também a derrota, ou simplesmente a estagnação. Então, cuidado. Quando você imagina, pensa coisas boas e se determina em alcançar essas coisas boas, você tem um coeficiente possível de sucesso muito maior do que quando você começa a dizer, isso daí não vai dar certo. Sinceramente, eu acho que é melhor nem tentar. Porque daqui a pouco o governo vai mudar a lei aí não sei o que, vai acontecer isso e aquilo. Orson, me desculpe, a sua ideia até que é boa, mas olha só, para implantar mais isso centro espírita, aí daqui a pouco o pessoal voluntário, você sabe como é voluntário, né? E começa, depois para. Então, olha o seguinte, é melhor nem começar. Então, você está com pensamentos derrotistas. E quando você está com pensamentos derrotistas, você atrai para si mesmo essas energias. Atrai para você esses espíritos que também não querem que você evolua, que você progrida. E aí você está dando um passo para acabar tendo a derrota ou ficar estagnado. Então temos que tomar muito cuidado com isso. É como a frase é concluída aí, né, Marcos? Conforme imaginamos. Somos nós que damos direcionamento às nossas energias mentais, às nossas forças, capazes de fazer aquilo que está na imagem anterior, de assimilar, de congregar, de estruturar ou de desestruturar com pensamentos derrotistas. Por isso, lendo de novo aí, somos o que decidimos. Marcos, isso tem uma profundidade, hein? A gente decide ser triste, magoado, ou decide vencer determinados constrangimentos, decidimos perdoar, decidimos esquecer lembranças amargas. Então, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos. Olha aí, a busca desenfreada ou paciente de determinados objetivos, estamos como preferimos. Preferimos estar zangados, aborrecidos, magoados, ou otimistas, e encontramos a vitória, como você tão bem comentou aí, a derrota, ou a estagnação, conforme imaginamos. Agora, Marcos, aqui no final do capítulo, é uma frase espetacular, né, que você selecionou aí para mostrarmos aos nossos telespectadores. Eu quero chamar a atenção de você que vai ver a frase que está aqui quase no final do capítulo, porque ela é espetacular. Pensemos na profundidade dessa frase. Eu quero lembrar a você que está nos assistindo que nós temos uma sequência de episódios, todos para estudar o livro Roteiro. Nós estamos aqui no capítulo 5, os capítulos anteriores estão disponíveis nos canais, que nós até indicamos aqui, e agora nós vamos passar para essa frase que praticamente é a conclusão do capítulo. Mas vejam que profundidade. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Meu Deus do céu. A existência, pois, para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos. Ô Marcos, encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Rapaz, isso aí faz pensar, hein? Com certeza, né? E como faz pensar, o Emmanuel está falando aqui da energia mental, né, da nossa força de pensamento, nós temos realmente que meditar com profundidade sobre isso. Bom, primeiro, encontraremos o que merecemos. Isso é muito importante, porque como nós estamos aqui com a reencarnação e sabemos, então, da ligação com as existências passadas e o grau evolutivo espiritual que já atingimos, realmente não adianta também
ficar mentalizando coisas que estão acima do seu merecimento. Por isso, Jesus é muito claro ao nos solicitar também humildade e simplicidade. Ele foi claro, né? O reino dos céus é dos humildes e simples. Então, saiba se resignar, saiba acatar aquilo que Deus está lhe entregando, porque Deus sabe de você. Então, nem sempre você vai conseguir alcançar determinadas coisas, realizar determinadas coisas, por mais que você mentalize, porque você não merece. Tem um caso espetacular que nos foi contada pela nossa querida Ana Guimarães, e a Ana Guimarães disse que tinha um casal amiguíssimo dela, né, do seu esposo, o Geraldo Guimarães, e esse casal, ele tinha um problema terrível, mas terrível mesmo, de fígado, pâncreas, vivia fazendo tratamento espiritual para cima e para baixo, mas não melhorava. Então não podia comer isso, não podia beber aquilo, era toda uma dieta alimentar. Mas ele, profissionalmente, foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi ele com a esposa, foram viver em São Paulo, os anos passaram, e a Ana Guimarães foi fazer uma palestra lá em São Paulo. E, para surpresa dela e alegria, a amiga querida estava lá na plateia. E depois da palestra foi lá abraçar, conversar, e ela, e aí, minha irmã, mas cadê o fulano? Porque ele não veio com você? Nem queira saber, Ana. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Você sabe do problema que ele tinha, né? E que ele vivia fazendo tratamento espiritual. Pois é, aqui em São Paulo, nós procuramos também tratamento espiritual. E acho que de tanto procurar, Deus permitiu a cura dele. Ele ficou bom. Aí a Ana Guimarães falou, mas que ótimo, que beleza. Que ótimo coisa o quê, Ana? Sabe o que aconteceu assim que ele ficou bom? Não, o que foi que aconteceu? Caiu no álcool. O alcoolismo tomou conta dele. E aí é que nós, opa, realmente, você vai encontrar o que você merece. Agora, você merece aquilo que você busca. Tá, você buscou a saúde nesse caso. Tanto buscou, que, claro, você fez promessas, não é? Aí Deus, vendo seus esforços, bom, muito bem, você veio programado para ter esse problema aí de saúde, justamente para impedir o alcoolismo, que já foi seu problema no passado. Mas você parece estar tão firme e fez tantas promessas, eu vou dar um voto de confiança em você. Ok, fica curado. Mas é aí, então, que descobrimos que não merecíamos, né? Porque nós, na verdade, nós não tínhamos essa força toda para realmente nos mantermos equilibrados. Então, tá? É como o Emmanuel diz aí, olha, a nossa existência será em qualquer parte, segundo pensamos. É por isso que se diz, né, Orson? Não adianta você mudar de casa, de cidade, de vizinhança, de amigos, porque os problemas vão lhe acompanhar, porque eles estão em você. Então, é você que precisa se modificar, que precisa se transformar para ter merecimentos maiores. Isso me faz lembrar, Marcos, uma conhecida história. A sua história é muito bonita, realmente. Me faz lembrar a história daquele homem que chegou de mudança numa cidade e perguntou para o homem sentado na entrada da cidade: eu estou me mudando para cá. Como é que são os moradores dessa cidade aqui? E o homem perguntou: como é que eram os moradores da cidade que você morava? Tudo gente intrigante, gente chata, gente malvada. Pois é, aqui também é assim. Aí, numa outra situação, chegou um sujeito com mudança e perguntou para o mesmo homem: como é essa cidade? Como são os moradores? Como é que é a cidade de onde você veio? Nossa, rapaz, gente boa, gente fraterna, acolhedora, tinha muitos amigos lá. Pois aqui é a mesma coisa, seja bem-vindo. Era o pensamento viciado e condicionado daquela pessoa. Como você disse, não adianta mudar de casa se a gente não muda a gente mesmo. A existência será, pois, em qualquer parte, segundo o que pensamos. Esse é um convite para a gente pensar mais como está sendo a nossa escolha mental, Marcos de Mário. Sem nenhuma dúvida, não é, Orson? Que escolhas mentais estamos fazendo? Que pensamentos nós cultivamos diariamente? Porque a grande questão não é um pensamento aqui ou ali isolados, não.
O problema é quando nós estamos sempre mentalizando aquilo. Então, pela lente do pensamento que você cria, será a sua vida. Então, se os seus pensamentos são normalmente de raiva, de mágoa, são pensamentos negativos, de derrota, etc., você está formatando a sua existência desse jeito. E o contrário, você estará formatando a sua existência com alegrias. Então, é uma questão agora de escolher. Muito bem, Marcos de Mário e amigos aqui presentes, é uma alegria muito grande. Nós continuamos, na próxima semana voltaremos nesta série de episódios, com o capítulo número 6, que vai falar sobre o perispírito. Um grande abraço a você e até a próxima semana. Fiquem bem.